Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Bruna Zemek Berbeck, eu sou estudante de agronomia da Universidade Federal do Paraná. Estou cursando a matéria Fundamentos de Hidrologia, Irrigação e Drenagem com o professor Jorge Luiz Moretti de Souza. Hoje trago para vocês esse vídeo referente ao movimento da água no sistema solo-planta-atmosfera e sua interação solo, raiz e folha. O potencial total é definido pelo somatório dos componentes, sendo estes funções. O primeiro potencial é o gravitacional, onde suas funções é de posição ou profundidade. Depois, temos o potencial de pressão, com função da altura da coluna de água. Após, o potencial matricial, que tem função do conteúdo de água. E, por último, o potencial osmótico, que tem função no teor dissoluto na solução do solo. Nós podemos dividir esse somatório em dois tipos: o de solo saturado, que se dá pelo potencial gravitacional e o de pressão, e o solo não saturado, que é o somatório potencial gravitacional, matricial e osmótico. É importante lembrarmos que quanto mais saturado o solo, maior o movimento da água. O movimento da água na planta, assim como ocorre no sistema água no solo, se encontrará em equilíbrio quando seu sistema estiver igual em todos os pontos, ou seja, todos os seus potenciais vão estar igualados. No momento que ocorre a diferença entre dois desses potenciais, a chamada diferença de potencial ocorre, ocasionando o movimento da água. Podemos utilizar a seguinte equação para medir a densidade do fluxo de água criado por esse movimento, sendo a fórmula densidade de fluxo igual a menos a variação do potencial total sobre a resistência do sistema solo-planta-atmosfera ao fluxo da água. A resistência do solo-planta-atmosfera ao fluxo da água é maior nas horas mais quentes do dia, que é quando os estômagos se fecham e diminuem a taxa de transpiração. Essa equação que demonstramos, ela é idêntica à equação de Ohm, que é utilizada para a eletricidade. Podemos ver a relação no seguinte exemplo. Na imagem, podemos observar que há 3 resistores variáveis, que no caso da planta são resistência do solo, no qual varia conforme a umidade potencial. A segunda variável se dá pela resistência das cutículas e estômatos, onde o fluxo da água pode seguir um dos dois caminhos, esta sendo variável em decorrência da abertura dos estômatos. E por último, temos a resistência da atmosfera, que é variável conforme fatores como vento, radiação solar e outros. Esse processo foi considerado um caso de fluxo em equilíbrio dinâmico, onde o fluxo da água no sistema solo-planta-atmosfera deve ser constante em qualquer ponto, como mostra a equação abaixo. Ao ocorrer a diferença de potencial, como já mencionado, ocorre o movimento da água. O fluxo de água ele ocorre no sentido da diminuição de sua energia potencial, ou seja, do menos negativo para o mais negativo, como podemos ver no exemplo, saindo do potencial de solo, raiz, folha e atmosfera. A interação solo, raiz e folha apresenta a relação da demanda por água ao longo do dia, como mostra o gráfico entre dias. As barras brancas e pretas no gráfico representam os dias e as noites, onde podemos verificar as considerações do trabalho de Slater, ou seja, verificamos que o potencial de água no solo diário diminui durante o dia e volta ao seu potencial inicial à noite. A folha e a raiz seguem o mesmo fluxo, porém a folha possui os estômatos que transpiram para a atmosfera, onde o potencial é mais negativo. Assim, podemos verificar que há diversos parâmetros para determinar a ocorrência ou não do estresse hídrico, sendo eles a taxa de transpiração potencial, ou demanda atmosférica, área disponível para absorção da água no solo, ou densidade radicular, e propriedades hidráulicas do solo, que determinam o potencial da raiz para extrair uma quantidade X de água no solo. E por hoje é isso. Muito obrigada.